Estamos começando mais um Bom Dia Entrevista e hoje nós vamos falar sobre a declaração do imposto de renda. E para tirar todas essas dúvidas e falar como você pode fazer a sua declaração, nós convidamos o contador Claudionor Mores, que já está aqui conosco para falar sobre esse assunto e também para esclarecer todas as dúvidas. Seja muito bem-vindo aqui, senhor Mores. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Para nós iniciarmos então explicando esse assunto, o que precisa para fazer a declaração? Muito bem, então as regras para este ano 2021, que se refere a declarar o ano 2020, ano base 2020, exercício 21, os dados, os números básicos não mudaram. Incrivelmente, a Receita Federal, na medida provisória, na Instituição Normativa 2010, para o ano 2021, manteve os mesmos números. Então, quem está obrigado a declarar, quem obteve renda superior, vou te dar os números exatos aqui, 28.559. Quem obteve rendimentos isentos ou não tributáveis, ou exclusivamente na fonte, superior a R$40 mil. Quem teve posse ou propriedade, direitos acima de R$300 mil no ano, então, 2020. Quem exerce atividade rural e teve renda superior a 142.798. Então, de modo geral, as regras são iguais à do ano passado. Também quem teve transações de imóveis com ganho de capital, ou de bens, de modo geral, com ganho de capital, quem teve operações no mercado variável, como ações, fundos de investimentos, né? Essas são pessoas que são obrigadas a declarar. Este ano tem uma novidade. Este ano tem uma novidade importante para aquelas pessoas que receberam auxílio emergencial. Para as pessoas que receberam auxílio emergencial, seja de R$600 ou R$1.200, aí dependendo do caso, né? O limite para declarar é não ter tido renda, ou melhor, acima de... Ele está isento se for abaixo de 22.847. Então, se ele auferiu renda abaixo de 22.847 e ainda assim recebeu auxílio emergencial, tudo certo. Mas a lei que disciplinou isso tratou de ter um cuidado para pegar os espertos. Se você teve uma renda superior a esses 22 mil, terá que devolver o fundo emergencial. Essa é a novidade para esse ano. Então, o próprio programa da Receita permitirá, né, a emissão de uma guia de devolução. Ou seja, algumas pessoas se habilitaram e tinham renda superior a esse limite, né, e terão que devolver. A expectativa nacional, há algo em torno de 700 mil já mais ou menos certas, e chega-se uma expectativa de que pode chegar a 3 milhões de pessoas que tenham que devolver esse fundo emergencial. Inclusive aqui no Rio Grande do Sul, na ordem de 164 mil pessoas que vão ter que devolver esse fundo emergencial. Bastante gente. Bastante gente, por ter essa renda superior a esse limite fixado em lei. Essa talvez é a grande novidade. E uma dúvida que geralmente as pessoas têm, a pessoa que declarou uma vez o imposto de renda, ela precisa declarar sempre? Não necessariamente, ela tem que atentar para esses requisitos, né? Se ela não teve rendimentos nesses limites, não tem nada disso, ele pode ficar dispensado, não é? Não tem patrimônio superior a 300 mil, essas regras tradicionais aqui. E para fazer essa declaração, qual que é a documentação que a pessoa precisa ter em mãos na hora de fazer essa declaração? Isso é muito importante, porque a cultura brasileira, né, sempre é de deixar para depois, deixar para amanhã, né? Isso vai atrasando. O prazo, né, que começou agora em março e terminará dia 30 de abril, não é? Por favor, ouvintes, não deixem para a última hora. O melhor caminho é reunir os documentos, se você vai fazer ou se vai entregar para um profissional que faz para você. Normalmente, aqui, nos 32 milhões e 600 mil declarações previstas no Brasil, cerca de 32 mil previstas aqui na nossa região, 95% fazem com profissionais, contadores normalmente, ou outros, né? Então, você deve tirar um momento para reunir suas fontes de renda, né? Informe de rendimento salarial,
lucros que possa ter de empresas que você auferiu, extrato bancário anual do imposto para fins de imposto de renda, rendimentos de aplicações que está nesse extrato, transações que ele fez, por exemplo, comprou um bem ou vendeu um bem, então tem que ter esse documento à mão, não é? Seja um automóvel, um terreno, uma casa, um apartamento, não é? Reunir dependentes, renda de dependentes, bens de dependentes. Então, basicamente, despesas que teve no período de saúde, em especial, de instrução, então despesas médicas, odontológicas, psiquiátricas, escola, faculdade, né? Enfim, dentista, todas essas despesas que você pode, no modelo completo, abater, ter à mão, não é? E de posse de todos os documentos, sim. Então, agora eu vou me sentar, vou optar por uma das maneiras de fazer o imposto de renda, ou vou enviar esses documentos para um profissional que faça, para você, tradicionalmente, normalmente as pessoas ficam com o mesmo profissional. Você envia, esse profissional vai acolher, vai fazer uma prévia e vai te convidar para uma conferência, né? Hoje temos 3 modalidades de fazer o imposto de renda. Você pode baixar o programa geral, né, que você entra no site da Receita, é muito fácil de acessar, está autoexplicativo o site. Você vai lá, quero baixar o programa PGD, que é o Programa Geral de Geração da Declaração. É rapidinho, né? É automático. Você baixa no seu computador, no seu notebook, enfim, o que for. E automaticamente, se você tem ali declarada a do ano anterior, é só o próprio programa se trata de capturar a declaração anterior e trazer para o formulário do ano. E aí já tem muitos dados pré-preenchidos, o que facilita muito a sua vida, né? Já tem nomes de fontes pagadoras, já tem o rol de bens, já tem assim, dados do seu cadastro, facilita muito, se ganha um tempo precioso. Esse é um caminho, né? Baixar o programa. Outro caminho, você pode usar o seu celular, né? O seu iPad, e baixar um dos aplicativos, né? Chama-se Meu Imposto de Renda, né? Esse aplicativo, então, está permitido tanto no Android como no iOS, né? Você pode baixar esse aplicativo para aquelas pessoas que têm uma ou duas rendas, não tem muito patrimônio, e é principalmente aquelas pessoas que são servidores públicos, servidores municipais, né, ou estaduais, federais, ou funcionários de uma empresa que não tem assim muitas variações de renda ou de patrimônio, que cerca de 60% das declarações feitas tem devolução de imposto de renda, porque você foi retendo durante o ano, né? Então normalmente você tem retenção. Quanto mais cedo você se adiantar por fazer essa declaração nesta modalidade do programa, no aplicativo ou por seu certificado digital, você pode entrar no site da Receita através do ECAC, né? E através do certificado digital pode até baixar uma declaração pré-preenchida pela Receita. E aí você se adiantando, meus amigos ouvintes, né? Você entra na primeira lote de devolução que começa em maio, né? Então veja, 60% das pessoas têm restituição em média. Quanto antes você declarar, quanto antes você enviar esses documentos para o seu profissional qualificado, você recebe antes no primeiro lote. Os lotes de devolução vai de maio a setembro, né? Mensais, né? Então é importante se adiantar, né? Dessas 3 modalidades citadas, né? A mais usual é realmente ainda baixar o programa e alguns aplicativos, né? A parte ainda digital, a pré-pronta, é para assim pessoas que ainda têm domínio tecnológico, embora é fácil de acessar, né? Tem o certificado digital, então realmente ela é muito boa, porque hoje a Receita Federal tem uma série de cruzamentos e todas as fontes pagadoras e mesmo despesas que você tem, médicas, odontológicas, fontes de renda, já estão lá no seu imposto de renda. Então, você capturar uma declaração pré-pronta também te facilita, mas lógico que você tem que ter um pequeno domínio, né, do software, do programa e dessa área tecnológica, né? Então, por isso que a maioria adota simplesmente baixar o programa, capturar a sua anterior, que funciona muito bem.
E se caso o prazo é longo, claro, até abril, mas e se caso a pessoa perder o prazo, ela pode fazer isso depois? Pode. Ele pode fazer depois, só que se ele tem imposto a pagar, ele tem um probleminha. Ele vai ter uma multa mínima de R$ 165,00, né? E dependendo se ele tem imposto a pagar, é 1% ao mês pelo atraso, podendo chegar a 20% do imposto devido. Então, não é bacana, não seria agradável pagar essa multa, atrasar a sua entrega. Então, procure sim antecipar-se, não deixar para a última hora, porque mesmo com a situação que a gente está vivendo no momento, está um pouco difícil em alguns momentos a comunicação, se você deixar para a última hora e a Receita Federal não vier a prorrogar, ela sempre diz que não prorroga e só prorrogou nos últimos anos, no ano passado, em função da pandemia. Então, vamos acreditar que não haja prorrogação. Antecipe-se, reúne os documentos, vá fazendo, deixa ela ali. Se faltar um documento, vai atrás, deixa ela pré-feita no seu computador ou lá no seu profissional, não é? E adiante-se. E evite essa multa, né? Claro. Tem uma coisa importante: se você fez a declaração, né, e por um acaso cometeu um erro e percebeu esse erro, você pode entrar no próprio site da Receita Federal. Existe um campo ali onde está o meu imposto de renda, né, tem um campo específico para as declarações, e você poderá então adentrar ali na sua declaração com certificado digital ou com sua senha que você tem cadastrada ou cadastrará na hora, e você pode corrigir a sua declaração de renda. Facilita bastante para as pessoas. Facilita muito, porque diz o secretário da Receita Federal, recentemente, numa live, que 40% das declarações das cerca de 500 mil que caíram na malha fina foram autocorrigidas. As pessoas mesmo perceberam que tinha problema e corrigiram, né? Então, não se assuste. Esse ano, uma novidade, né, que pediste há pouco, é que vai pedir o celular ou um telefone, né, para informar na declaração. É uma coisa delicadíssima, né, porque você fica sempre temerário de dar um número assim. Mas não é problema. A Receita Federal está pedindo isso para lhe mandar uma mensagem de que você deve acessar o site da Receita e verificar a sua declaração. Preste bem atenção, contribuinte e ouvinte. Nunca a Receita Federal vai mandar para você uma multa, uma intimação, qualquer coisa pelo celular. Se isso acontecer, ignore, bloqueie, porque a Receita Federal não pode fazer isso. O máximo que ela fará é lhe mandar um recado dizendo: olha a sua declaração no site da Receita. É o máximo que poderá ocorrer. Então, é uma opção, quem quiser informar, é melhor ficar atento, né? Os dependentes, como já do ano passado, terão que ter o CPF informado, né, para que haja os cruzamentos. Aproveito também a oportunidade para dizer que a Receita Federal tem inúmeros itens de cruzamento, não é bom inventar nada, né? Lance exatamente os maiores erros frequentes nas declarações: esquecimento de renda, às vezes, de um trabalho na pessoa física, né? Que você tem o famoso carnê-leão, você esqueceu uma fonte pagadora, você esqueceu ou lançou um valor maior de um médico, de um dentista, de um hospital, que você tem um documento e digitou equivocadamente. Tudo isso é cruzado hoje em dia. O supercomputador da Receita já tem as informações lá, que os agentes pagadores normalmente já informam. Por exemplo, imobiliárias, através de uma declaração chamada DIMOB, declaração de pagamento chamada DIRF, declaração de médicos, de MED, e são várias informações que vão sendo alimentadas, não é? Por isso que permite ter uma declaração pré-pronta no sistema. Então, não invente, fique dentro dos números. Atente muito para pagamentos que você faça, por exemplo, uma pensão alimentícia, e você diz: pensão, a pessoa lá que recebe a pensão, talvez não declare, né, mas você tem que declarar o pagamento. Isso vai fazer parte da sua declaração. Mesmo que não resolva, ou que não tenha impacto para você, embora tenha, a pensão tem, né? Escola de dependentes, enfim.
declare a verdade, declare e se reúna e se municie de documentos. Vale a pena, então, o contribuinte ficar atento ao que tem que declarar, ter todos esses cuidados, como o senhor salientou, né? Isso. Senhor Mauris, nós já estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista e nós agradecemos a sua presença aqui, por todos os seus esclarecimentos e por ter prestado esse auxílio aqui para nós, né? Uma informação muito importante para quem precisa declarar esse imposto de renda e precisa estar atento, né, a todas essas colocações que o senhor colocou. Né? Claro que é rápida a nossa entrevista, mas é para lembrar os contribuintes que já estamos no período de imposto de renda, né? Procure logo seus profissionais, não atrase, né? E muito importante acho que vale um minutinho, que faça contribuição para entidades assistenciais, né? Quem não o fez até dezembro, que o limite é 6%, agora poderá fazê-lo no limite de 3% da sua renda tributável. Então, é importante as crianças, infância e adolescência, idosos, pessoas com necessidades especiais, é importante se apoiar e fazer essa doação ainda na própria declaração. É um ato de solidariedade e o dinheiro fica na sua região, aqui no nosso caso, a maioria ligada ao CONDICAI. Eu agradeço a oportunidade, procure sempre um profissional competente para fazer sua declaração ou tirar suas dúvidas. O site da Receita Federal tem um campo específico, Meu Imposto de Renda, para tirar suas dúvidas também. Muito obrigado. Perfeito. E a você que nos acompanha, o nosso muito obrigada, e nós lembramos que se você quiser rever este programa para tirar as suas dúvidas ou também outros programas, você pode acessar o site do Jornal Bom Dia. Até a próxima!